Olá pessoal, tudo bem? Você já viu uma estratégia brilhante ficar só no papel? Pois é, esse é o drama de muitas organizações que sabem para onde querem ir, mas não conseguem transformar isso em ação. Hoje vou te mostrar como o BPM faz parte da ponte entre a estratégia e a execução, usando segmentação de processos, direcionadores de valor, frameworks que ajudam a priorizar o que realmente importa. Quer entender como alinhar a visão, metas, processos para entregar resultados de verdade? Bom, então vem comigo, que essa é a parte 5, conectando a estratégia à execução. Aqui nós temos uma visão clara de como o BPM, orientado a valor, gera efeitos tanto externos quanto internos. Do lado de fora da organização, percebemos ganhos em qualidade, agilidade, inovação e até na rede externa de parceiros. Já internamente, os benefícios são eficiência, padronização, conformidade e alinhamento. E repare que a transparência funciona como um elo central, conectando os dois lados, ou seja, os processos são bem estruturados, os resultados aparecem dentro e fora da organização. E aí pensa comigo, quando uma diretoria define que a meta é aumentar a rentabilidade, isso ainda é muito abstrato, correto? A rentabilidade é o objetivo final, mas como que eu chego lá? A árvore de direcionadores de valor ajuda a justamente decompor esse objetivo em níveis. No topo da árvore nós temos o objetivo estratégico, ou seja, a alta rentabilidade. Esse é o grande norte da empresa, mas sozinho não diz o que precisa ser feito. No segundo nível nós temos as metas intermediárias, reduzir custos operacionais, reduzir o custo dos bens vendidos, ainda são os caminhos mais claros para atingir essa rentabilidade. Já no terceiro nível, nós temos otimizar custos de distribuição, reduzir custos de manutenção de TI, cumprir conformidade regulatória, reduzir custos de força de vendas, minimizar despesas administrativas, reduzir outros custos, reduzir custos de insumos e assim por diante. Perceba, cada um desses direcionadores ele é acionável e mensurável, que pode ser traduzido em iniciativas de processo. Perceba a lógica. Da mesma forma que uma árvore cresce a partir do tronco e se ramifica, a estratégia também se desdobra por metas e ações concretas. Esse modelo conecta o macro ao micro. Então, ou seja, o macro seria a estratégia e o micro seria os processos do dia a dia. É ele que garante que quando o gestor otimiza a distribuição ou quando a TI reduz custos de manutenção. Todos estão contribuindo para o mesmo grande objetivo, que é a rentabilidade. E aí, nem todos os processos são iguais. Alguns fazem a empresa se destacar, outros apenas mantêm a rotina funcionando conforme visto nos outros modos, como por exemplo os processos primários, os de suporte e os gerenciais. Por isso, precisamos separar o que é estratégia do que é apenas commodity. Pense numa pizzaria. Criar novos sabores de pizza exclusivos é um processo de alto impacto, correto? Ele diferencia a pizzaria no mercado. Agora, pagar a luz ou repor guardanapos são processos commodities, necessários, mas não trazem vantagem competitiva. E como a gente decide focar primeiro? É aí que entra a matriz de priorização. De um lado, nós temos o impacto estratégico e do outro, avaliamos a complexidade ou esforço para mudar esse processo. Se o processo ele tem alto impacto e baixa complexidade, pô, top. Ele precisa de prioridade máxima. Agora, se ele tem alto impacto, mas a complexidade também é alta, também é importante, mas precisa de um planejamento maior, o caminho é mais difícil. Pode envolver cultura organizacional e outros fatores que são difíceis de contornar. Agora, se o processo tem baixo impacto e baixa complexidade, bom, até, até dá para mexer, mas não vai mudar o jogo, a coisa vai ficar naquela ainda. E se o processo ele for de baixo impacto e alta complexidade, não vale esforço. Depois de segmentar os processos, precisamos entender quais deles de fato impacta nos direcionadores estratégicos da organização.
Se o processo tem um impacto alto, ele precisa ser priorizado no redesenho ou na automação, ok? Se ele tem impacto médio, ele entra como secundário. Ele é importante, mas não é urgente. E se ele tem impacto baixo, a empresa pode manter como está sem gastar muito esforço. Pô, mantém no Excel, tá? E esse tipo de avaliação ele cria um mapa, quase como fosse um ranking. E quando olhamos para ele, fica muito mais fácil decidir por onde começar. De novo, a lógica é simples, não é sair redesenhando todos os processos da organização. Basta mexer naquilo que realmente move a agulha estratégica. Assim, o BPM conecta cada processo específico com cada objetivo estratégico sem perder tempo em atividades que não trazem valor. Bom, aqui eu vou deixar disponível no material para vocês a matriz de priorização. Pode ser uma matriz Gucci ou outra qualquer, mas que é muito importante a sua organização utilizar uma matriz de priorização. Tá? E ela ajuda a empresa a não cair na tentação de querer mudar tudo ao mesmo tempo. Ela vai mostrar claramente onde investir energia e tempo primeiro, transformar a estratégia em resultados concretos. Agora que sabemos quais são os processos prioritários, vem então o design. Aqui existe uma diferença clara entre os processos de alto impacto e os commodities. Nos processos de alto impacto, vale a pena investir tempo e análise, aplicar técnicas de inovação, redesenhar fluxo do zero, buscar práticas comuns de mercado, mas se adaptando à realidade da organização. Ok? Então, esse caso aqui. É aqui que entra automação, customização e até mesmo soluções criadas sob medida, porque esses processos sustentam a vantagem competitiva dentro da empresa. Já os processos commodities não fazem sentido reinventar a roda. O caminho é usar modelos de referências, padrões de mercado e ferramentas prontas. Eles podem ser ajustados com Lean Six Sigma, por exemplo, para ganhar eficiência, mas sem grande eficiência, sem grandes investimentos de energia ou de dinheiro. Mantém desse jeito. Melhor não gasta esforço. E o segredo é equilibrar onde realmente a inovação ela se diferencia. A eficiência onde basta seguir o padrão. E assim a organização ela gasta mais energia se tornando única e economizando onde todo mundo é igual. E aqui nós entramos em um nível mais estruturado, que é a arquitetura de negócio. O objetivo desse diagrama, senhores e senhoras, é mostrar como a estratégia se transforma em capacidades organizacionais e depois em funções e processos. No topo nós temos a estratégia, que define onde a empresa quer chegar. Depois temos as capacidades de negócio, que são blocos maiores, aquilo que a organização precisa saber fazer para poder entregar a estratégia. Por exemplo, se uma empresa de logística precisa de uma capacidade de entregar rápido ou rastrear encomendas em tempo real. Essas capacidades se desdobram em funções de negócio que são mais específicas ainda. Por exemplo, a função de gerenciar a frota ou monitorar pedidos. E na base estão os processos, que dão vida às funções. É no processo que a estratégia finalmente se executa com atividades, tarefas, pessoas e sistemas de trabalho juntos. O papel do arquiteto de negócio, então, é garantir que essa linha esteja sempre conectada. Ele vai traduzir o que a estratégia pede em capacidades, funções e processos claros. E a organização não vai se perder, ela consegue alinhar os recursos, pessoas e as tecnologias ao mesmo tempo. E esse diagrama pode parecer repetição, já vimos em outros vídeos, porque lembra o ciclo de vida do BPM. E aqui um detalhe importante, lá atrás o foco era mostrar as etapas operacionais do BPM, como planejar, analisar, desenhar, implementar, monitorar e melhorar, ok? Agora olhar é outro, é mostrar que precisa ser tratado como uma disciplina de melhoria contínua. Não é um projeto que termina, é um hábito organizacional. O novo que aparece aqui é uma ênfase de sustentação de valor. Então o objetivo aqui é sustentação de valor. E quer dizer que o BPM ele garante que sempre que a estratégia mudar, os processos eles precisam se ajustar rapidamente sem perder o alinhamento. Então, enquanto o ciclo de vida mostrava o passo a passo,
Aqui nós vamos mostrar a mentalidade, o que mantém o BPM enquanto disciplina viva de gestão. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. O BPM, como disciplina, não se sustenta sozinho. Ele depende de um comprometimento executivo. Se a alta liderança não abraça a ideia, o ciclo ele se quebra, porque de nada adianta mapear processos, criar indicadores, desenhar melhorias, se a estratégia da diretoria não está conectada. É o comprometimento executivo que garante os recursos, que alinha as prioridades e que dá legitimidade para o BPM dentro da organização. E sem esse apoio, o BPM vira só um esforço técnico, restrito a analistas e consultores, e com apoio ele vira disciplina, hábito, cultura. Então, novamente, esse diagrama traz algo novo em relação ao ciclo que vimos anteriormente. Ele não mostra apenas etapas, ele mostra que o BPM precisa estar sustentado com nível estratégico. Então, ele só vira disciplina de verdade quando está no radar da alta gestão. E terminamos esse capítulo e vamos a seguir entrar em outro módulo, onde nós vamos avaliar os conhecimentos, habilidades e competências em BPM. É o nosso próximo vídeo. Se você gostou e chegou até aqui, deixa o like, compartilha e comente esse material, o que você está achando, e vamos juntos estudar para o CBOC. Muito obrigado e até mais.